Gente, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, ao vivo para você, aqui na TV Assembleia Legislativa. Você está vendo imagens de Goiânia na manhã dessa terça-feira, né? Temperatura em torno de 22 graus, o tempo um pouco nublado, mais fresco, né? Porque Goiânia ultimamente tem ficado muito quente, temperaturas altas, mas hoje está bem melhor. E o nosso programa também está especial para você nesse dia 2 de abril, que é o Dia Mundial do Autismo. A gente vai falar sobre todas essas atividades, a importância de se discutir essa situação, tá bom? Nós vamos falar de gordura no fígado, conhecido como um problema sério que pode evoluir para doenças graves. Realmente a gente vai falar sobre essa questão aqui no nosso programa, que é a esteatose hepática. Vamos falar também sobre... Você já ouviu falar na Festa dos Caretas? Isso acontece na região nordeste do estado, faz um sucesso danado e a gente vai mostrar para você o que é a Festa dos Caretas. Mas a gente vai falar de problemas sérios. A Aparecida já registrou mais de 7 mil casos de dengue. Essa doença que está virando uma epidemia em todo o país e está matando pessoas. O programa Agora Goiás já está no ar para você, aqui na TV Assembleia. O estágio é uma ótima oportunidade para que estudantes tenham experiências práticas no mercado de trabalho e possam aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Pois bem, a Assembleia Legislativa de Goiás recebeu nesta segunda-feira 60 novos estagiários que vão atuar em diversos departamentos aqui do Parlamento Goiano. A repórter Daniela Mello acompanhou a recepção dessa turma e conta como foi para a gente agora. Na incessante busca pela melhoria e fortalecimento do ambiente de trabalho, a Diretoria de Gestão de Pessoas da Alego recebeu cerca de 60 novos estagiários na casa. Mariana Oliveira, assistente administrativa da seção de estágio, apresentou ao parlamento e instruções práticas e também falou sobre o objetivo dessa recepção. Nosso objetivo principal primeiro é acolhê-los e trazer instruções, a respeito de como eles devem se portar aqui na casa em relação ao estágio. Alguns estarão colaborando em gabinetes, área de saúde, administrativa e outros setores da instituição. Wender Alves, estudante de Direito, falou da nova oportunidade. Sei que vai agregar muito para o meu conhecimento, e para os meus conhecimentos pessoais. E quem sabe, está sendo efetivado aqui na Alego. Sejam todos bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, esses novos estagiários, colaboradores aqui dessa Casa de Leis. Bom, hoje é dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo e nós vamos falar sobre essa situação com duas pessoas, que é a Beatriz Siqueira Silva, psicóloga. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, bom dia, Jordavá. Bom dia. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. E também com a Natália de Paula Costa, psicóloga. Oi, Natália, tá tudo bem com você? Tudo bem com você? Também. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso para a gente falar sobre o autismo, Hoje é o Dia Mundial, mas o que está acontecendo aqui em Goiânia, no Brasil, no sentido de discutir essa questão do espectro autista? Sim, então hoje é um dia muito importante para nós em relação à conscientização, porque desde 2007 esse dia a gente trabalha pela conscientização para poder passar para a sociedade, explicar um pouco mais sobre o que é o autismo e sobre o direito das pessoas autistas. Então, hoje nós promovemos várias atividades aqui nas clínicas em relação a esse momento. E no sábado também nós temos a caminhada da conscientização do autismo aqui em Goiânia. Vai acontecer lá no Vaca Brava às 9 da manhã. 9 horas da manhã. Isso. Tá. Bom, você falou para informar as pessoas do que é o espectro autista. Beatriz, o que é o autismo? O transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil e ele acarreta as principais áreas de comunicação, socialização e comportamentos restritos e repetitivos nas pessoas. Então, ele traz prejuízos nessas principais áreas. Mas ele tem diferença de graus? Sim, tem o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Tem esses 3 níveis.
Natália, como é que o pai percebe? Como é que são os sintomas que aparecem? O que ele deve fazer diante de uma situação que ele suspeita? Então, realmente os pais precisam estar atentos a essas áreas. Então, por exemplo, se a criança apresenta alguma dificuldade na parte da comunicação, na expressão da fala, na comunicação verbal ou não verbal, alguns movimentos repetitivos ou interesse restrito em alguma área, se eles perceberem algumas dessas questões, é importante que eles procurem ou um pediatra especializado ou um neuropediatra para iniciar essa avaliação. Então, o médico precisa fazer uma avaliação e encaminhar essa criança também, ou esse adolescente ou adulto, para outros tipos de avaliação com os profissionais especializados. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional que pode avaliar esse indivíduo. Pois é, a partir de que idade é possível já perceber esses sintomas? Desde os primeiros meses de vida, a gente já tem algumas crianças que apresentam alguns sinais do autismo. Tá certo. E percebendo esses sinais, o que o pai deve fazer na hora? Então, encaminhar realmente, ir para o neuropediatra, para o médico profissional especializado nos atrasos no neurodesenvolvimento. Porque esse profissional ele vai fazer uma avaliação minuciosa para realmente ver se é apenas um atraso global do neurodesenvolvimento ou se ele tem sinais e sintomas relacionados ao TEA. Beatriz, na rede pública, essa facilidade de acesso também a esse profissional, como é que está? Na rede pública é mais difícil um pouco o acesso, mas hoje nós temos os planos de saúde que estão arcando com todo o tratamento do autismo. Então, quem tem acesso a um plano de saúde já tem um acesso mais fácil ao tratamento. Na rede pública é mais difícil, em questão de saúde pública, de psicoeducação, conscientização, no geral já está mais complicado mesmo. Isso faz com que o diagnóstico possa demorar mais? Com certeza. E se demorar, o que isso pode acarretar a essa pessoa? A criança pode ter mais prejuízos, né, em questão de independência, ter mais dificuldade na socialização, comunicação. Então, ela tem mais prejuízos porque ela perdeu muito tempo ali de tratamento, né? Certo. E esse tratamento, ele começa quando na criança e é o resto da vida? Alguns casos, as crianças ou o adulto, adolescente, eles têm alta do tratamento, né? Casos mais leves, nível 1 de suporte, alguns casos nem precisa de terapia, os casos mais leves. Mas a grande maioria, sim, o tratamento é para o resto da vida. Natália, na escola, como é que deve ser o comportamento? O que os pais devem fazer e até mesmo a escola deve receber a pessoa com o transtorno? Então, a escola ela precisa ter uma equipe totalmente preparada para poder acolher essa criança, né, ou esse adolescente. Então, nós falamos que na escola nós precisamos que a criança tenha um plano de ensino individualizado, ou seja, esse material ele precisa ser adaptado para essa criança, para que ele consiga acompanhar de acordo com o desenvolvimento dele. As professoras elas precisam estar preparadas para fazer o manejo também, se caso a criança precisar de algum direcionamento ou tiver algum comportamento inadequado, então ele precisa ter esse suporte e também ter um assistente terapêutico, que é isso? É um profissional que vai estar ali para dar total suporte a ele, um professor de apoio para poder auxiliá-lo. Então, é importante os pais terem a consciência dos direitos, né, que essas crianças têm dentro da escola e a escola também estar preparada para poder acolher essas crianças. Quer dizer, mas ele vai fazer parte, claro, da turma normal, não é isso? Mas vai ter um apoio a mais. Justamente isso. Então, a criança ela pode estar dentro de sala, juntamente com uma profissional ali ao lado que possa acompanhá-lo e dar todo o suporte que ele precisa. Beatriz, na rede pública tem esse profissional de apoio? Sim. Por lei, e quando todas uma escola as não tem, o que o pai faz? Eles podem entrar com um pedido para a escola para solicitar o professor de apoio para aquela criança. Certo. O mercado de trabalho, como é que ele recebe a pessoa autista? Então, atualmente nós estamos vendo que algumas empresas já estão abrindo vagas direcionadas a essas pessoas autistas. Há muitos anos isso a gente vem trabalhando para promover essa conscientização para essas empresas acolherem. Então agora nós temos algumas empresas maiores que estão fazendo esse acolhimento, mas ainda assim é muito pouco, né, ao que a gente realmente espera. Então, a gente precisa promover mais essa conscientização e esse trabalho nas empresas. Exatamente, essa conscientização. Eu queria saber de você, por exemplo, para quem duvida da capacidade do autista.
como que a gente pode trabalhar em relação a isso? Então, eu acho que é importante esses momentos aqui, né, da gente conversar, esse tempo sobre a conscientização. Então, a gente vai falar o mês todo sobre isso. Eu acho que é muito importante as empresas aprofundarem um pouco mais nos estudos sobre isso, porque nós temos profissionais excelentes, né, que têm autismo e que muitas vezes se destacam mais do que os outros justamente por ter um interesse ali mais a fundo em alguma área. Então, ele se destaca muito mais. E por conta de preconceito, às vezes as empresas não têm consciência disso. Então, acho que a melhor forma de trabalharmos isso é aprofundar mesmo no conteúdo, né? Beatriz, qual é o maior preconceito? Eu acho que o preconceito está no sentido das pessoas acharem que o autista não tem capacidade para estar no mercado de trabalho, para desenvolver determinadas atividades. Então, eu acho que a gente levando informações, a gente consegue combater esse preconceito. E isso está cada vez melhor, porque a pergunta que eu faço é o seguinte: a gente sabe que a evolução da conscientização ela vai aos poucos. Cada dia você coloca um tijolinho ali, no sentido de conscientizar as pessoas, de levar informação às pessoas. O que o poder público poderia fazer no sentido de aprofundar ainda mais essa discussão, levando a informação necessária para as pessoas? A promoção de eventos, né, a respeito do transtorno do espectro autista, como a Natália falou, que vai ter no final de semana várias caminhadas. Então, eu acho que isso é um meio da gente promover a conscientização. Eu acho que o poder público poderia investir nisso, eventos de conscientização. A Organização Mundial da Saúde tem algum levantamento estatístico, né, sobre o número de pessoas que têm esse transtorno? Sim, hoje os dados atualizados está 1 a cada 36 crianças estão dentro do transtorno do espectro autista. Isso tem aumentado ou não? Como é que é isso? Tem aumentado. Por quê? Devido às informações, né? As pessoas estão se informando mais, estão observando mais os sintomas dos filhos. As consultas, é importante manter as consultas também, né, periódicas com o pediatra, que ele também avalia as questões de desenvolvimento. Então, tudo isso faz com que aumente os números de diagnósticos. O dado anterior a esse era 1 para cada 44 crianças, então já aumentou quase 10 no número de crianças com diagnóstico. E a gente deixa o espaço aberto aqui para sempre trazer informações. E vocês podem voltar quantas vezes quiserem. Te agradeço muito pela entrevista de vocês duas, a Beatriz Siqueira Silva e também a Natália de Paula Costa, por essas explicações, para a gente levar informação às pessoas. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Voltem mais vezes. Obrigada. Vamos continuar agora. Você já ouviu falar na festa dos caretas? Se não ouviu, preste atenção. A malhação de Judas é uma brincadeira tradicional que vem desaparecendo ao longo dos últimos anos. Entre as poucas comunidades goianas que preservam esse ritual, destaca-se a cidade de Campos Belos, com a festa dos caretas, que ocorreu nesse último final de semana e a nossa reportagem esteve lá. A Monalisa Carneiro vai contar tudo pra gente agora. O Sábado de Aleluia reuniu moradores da cidade de Campos Belos de Goiás e de municípios vizinhos no distrito de Barreirão para a tradicional festa dos caretas. O dia começou com um momento de reflexão com o Padre Orlando. Hoje nós viemos aqui para poder trazer um pouco o conforto do Evangelho a todas as pessoas daqui, deste distrito, a todas as pessoas deste povoado, né? Então é importante, primeiramente, pelo pedido. Então, quando pedem a presença da igreja, a igreja tem que se fazer presente no meio do seu rebanho. A festa dos caretas é um costume centenário ligado às raízes dos negros escravizados, que carrega simbolismo religioso com o profano. O festejo começa com as crianças vestidas de caretinhas. À tarde é a vez dos adultos brincarem. Somente os homens da comunidade participam. Uns se vestem de caretas, com um traje feito de palhas e uma máscara. Eles são os responsáveis por proteger Judas. A brincadeira é assim, tem a listra lá, né? Se você passar por lá de lá, passar da lista é taca. Aí eles põem as premiações, né? Amarrada no vidrinho lá, aí eles entram para pegar esse vidrinho. Aí enquanto não pega o vidrinho é taca, mas na hora que pega também o vidrinho, ó, é carreira, é muito bom. Essa tradição ela é centenária, sabe? Aí já tem
muito tempo que a gente está mexendo, aí vai passando de geração em geração e vai continuando. Desde criança que nós brincamos aqui e estamos aí, né? Vamos continuar o acordo. O ponto alto da festividade é a queima de Judas, após ser pegado pelos homens. A preparação da festa começa dias antes, com a confecção das fantasias dos caretas e com a criação de Judas, que é feito do tronco de uma árvore e colecionado pelos jovens da região. William, me conta aqui, vocês fazem coleção de cabeça de Judas? Isso, todo ano a gente coleciona no final da brincadeira, nós arranca, quando queima, nós arranca e vai guardando em casa. Nós já temos umas 6 a 7 cabeças guardadas já todo ano, a gente coleciona. Ao lado do deputado Alessandro Moreira, o prefeito de Campos Belos falou sobre a tradição do povoado de Barreirão. Essa festa que é realizada aqui na nossa cidade, ela movimenta muito a economia. Hoje mesmo estive andando, visitando lá, a gente viu a quantidade de pessoas que são descendentes de lá, mas que estão em outros municípios, até mesmo em outros estados, estão lá para prestigiar. E com certeza isso movimenta a economia, os familiares revêem os seus parentes e valoriza cada vez mais, não só especificamente a nossa cidade, como também o povoado do Barreirão. O deputado Alessandro Moreira participou da festividade junto à sua esposa Yolanda. O parlamentar ainda destacou o seu projeto de lei sobre a festa. É muito importante que nós, na Assembleia Legislativa, possamos apoiar esses eventos culturais de grande importância para os municípios mais longínquos. E lá na Assembleia Legislativa tem um projeto de tramitação que reconhece essa festa como uma festa tradicional do estado de Goiás. Em breve, com certeza, será aprovada e assim poderemos trazer mais condições, recursos, para que essa festa possa acontecer todos os anos e assim resgatar as culturas locais. A noite do sábado de Aleluia no povoado terminou com várias apresentações musicais que reuniram moradores de vários municípios vizinhos no povoado de Barreirão. Que animação da festa dos caretas, viu? Gostei. Parabéns, então, a todas essas pessoas. Gente, vocês sabem que toda terça-feira a gente fala sobre nutrição. A gente recebe aqui a nutricionista da Assembleia Legislativa, Camila Caiado. Está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Obrigada, Jordevar. Bom dia para você, bom dia para todos que estão aí em casa. Excelente semana para nós. Para você também, você sempre traz um tema importante para a gente discutir. Qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar aí sobre esteatose hepática, um tema importante aí depois das festividades de Páscoa, onde a gente se esbaldou aí no excesso de açúcar dos ovos de Páscoa. É aquela famosa gordura no fígado, é isso que o povo fala popularmente? Exatamente, é a gordura no fígado que vai se acumulando aí ao longo dos anos. Hoje muitas pessoas aí da nossa população brasileira está sofrendo, né? Vai fazer um exame de imagem, vai fazer uma ultrassonografia, vai fazer uma tomografia e volta para casa com um diagnóstico de que está aí com esse excesso de gordura no fígado e é uma doença que é perigosa, pode levar aí, se ela for agravada, se ela não for cuidada, a uma hepatite. Então a gente tem que cuidar do estilo de vida para não piorar as coisas. Quando a gente fala em gordura no fígado, às vezes as pessoas pensam assim, mas isso é provocado por bebida alcoólica, mas o que realmente provoca a esteatose? Na verdade, essa esteatose hepática, na medicina, ela é chamada como doença hepática não alcoólica. Ela é causada pelo estilo de vida, né? Pelo aumento do peso, pelos alimentos que a gente consome ali, cheios de gordura saturada, excesso de carboidrato, excesso de açúcar. Ela não está ligado ali ao álcool. É muito mais ligado ao estilo de vida como um todo do que tão somente ao álcool. Ela é uma doença não alcoólica. Não alcoólica. Nesse caso, então, o açúcar é um veneno? Neste caso, o açúcar é um veneno, infelizmente. E quando a pessoa tem algum sintoma? Na verdade, Jordevar,
quando aparecem os sintomas da esteatose, a gente já está com a doença bastante avançada. Então, geralmente, as pessoas descobrem aí fazendo exames de rotina mesmo. E quais são esses sintomas quando ela está no estágio mais avançado que as pessoas podem perceber? No estágio mais avançado, aí começa a mudar a cor de fezes, cor de urina, a pessoa sente dor, dificuldade de digestibilidade como um todo. Os sintomas já são bem agravantes, é uma paralisação de funcionamento mesmo do nosso órgão que faz a nossa detoxificação. Então, os sintomas são bem agravantes. O fígado vai fazendo uma fibrose, né? Ele vai ficando tão engordurado, as células vão sendo trocadas e o tecido vai ficando fibrosado e ele aos poucos vai parando de funcionar. Camila, então, no caso, tem que perder peso. Tem que perder peso. A indicação é para as pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade perder de 7 a 10% do peso corporal e para aqueles que são magros de 3 a 5% do peso corporal. Então, para todo mundo que apresenta gordura no fígado, a recomendação é emagrecimento. E tem que ser mais rápido essa perda de peso ou não? Na verdade, a perda de peso, ela é sempre gradual. Então, a indicação é que esse peso seja perdido aí em torno de 6 meses. 6 meses. Aí não é, na verdade, o que a gente sempre fala, né? Tudo termina na comida e no exercício físico, né? Exatamente. Também há uma recomendação de atividade física de 150 a 300 minutos aí semanais. Pode começar com uma quantidade menor de atividade física, se você está aí sedentário, mas aos poucos ir aumentando, porque você vai aos poucos eliminando essa gordura aí do seu fígado. Camila, às vezes pergunta, não, mas eu faço 2 vezes por semana, às vezes eu consigo chegar até 3 vezes por semana. É pouco, não é? A gente tem que contar o tempo, Jordevar. O tempo e também a intensidade. Se for uma atividade muito intensa, aí não precisa ser esse tempo todo. Pode ser de 75 a 150 minutos, mas aí tem que ser intenso de verdade. Então, você falou em 300 minutos. Então, se ela fizer 3 vezes por semana, 1h30 por vez com a intensidade boa, já consegue ser suficiente? Aí a gente já consegue fazer uma atividade que é suficiente para uma pessoa adulta. Certo. Mas o bom é fazer sempre, né? O bom é fazer sempre. Sim, pode continuar. A gente tem uma recomendação que é muito importante também, que é diminuir o consumo de gorduras saturadas. Então, o quê? Dispensar aí a pele dos frangos, tirar a gordura da carne vermelha, consumir aí os laticínios mais desnatados e dar uma prioridade para as gorduras mono e poliinsaturadas, que é o quê? Um abacate, um pistache, sempre colocar castanhas. Vai consumir o iogurte, coloca ali uma colher de chia, uma colher de linhaça nas suas frutas. Fazer esse consumo diário, consumir ali 1 ou 2 nozes por dia. Essa gordura é muito interessante. Vai consumir uma salada, coloca ali 1 colher de sopa de azeite para regar a sua salada. Não aquecer esse azeite ali a altas temperaturas, não fazer consumo de azeite aquecido. Então são aquela história que as pessoas falam assim, mas eu vou fazer uma carne e não vou colocar óleo, mas eu vou colocar o azeite ali, coloca no fogo. Aí então perde o valor. Não funciona. Na verdade, Jordevar, a gente tem um azeite que é aquele vermelhinho, eu vou falar assim que aí Sim. fica mais fácil do pessoal de casa entender. O azeite vermelhinho, ele pode ser utilizado ali para cozinhar, mas nenhum óleo deve ser aquecido a ponto de fumaça. Mas Camila, o que é um ponto de fumaça? O ponto de fumaça é quando começa a sair mesmo aquela fumacinha. Por quê? Porque ele muda, ele sofre uma transformação química que ele satura. Então, o ideal é não deixar o óleo chegar naquele ponto. Por isso que a gente fala que o óleo não pode ficar sendo reaquecido. Sabe aquele óleo de pastel de feira? Que a gente fica falando que tem que ser trocado.
É isso mesmo, o óleo também não pode ser reaquecido por muitas vezes. Então a gente tem essa recomendação também de não reaquecer os óleos e ele também não pode ser aquecido a altíssimas temperaturas. Então, a pessoa que gosta de um peixe frito, uma batatinha frita, aí é outro problema, né? A fritura em si já é problema, né? Na verdade, a fritura em si, o problema dela é porque ela excede a quantidade de óleo, de gordura ali naquele alimento, mas não chega a atingir o ponto de fumaça, porque um óleo de girassol, um óleo de canola, ele está ali preparado para atingir 280 graus, então aquela temperatura não chega a ser o ponto de fumaça do óleo, ele não queima naquela temperatura. Mas um azeite, por exemplo, que você deixou ele ficar ali na sua frigideira até sair aquela fumaça preta, aí já não dá mais para consumir. Ele passou do ponto, ele mudou, ele fez a sua transformação química ali. E se chegar no ponto mais grave da esteatose, o que pode acontecer? Eu queria até que você repetisse. Quando o paciente chega no ponto mais grave da esteatose, aí a gente tem diversos cuidados, né? Então, aí a alimentação vai ficar bem mais restrita, todos os cuidados que a gente tem que tomar, o paciente fica com uma alimentação super restrita em carboidrato, uma alimentação super restrita em açúcar, ele pode até vir a entrar numa fila aí de transplante, então é muito grave. A gente às vezes não dá tanta bola, mas nenhuma pessoa consegue viver aí sem ter um fígado. Ele faz toda a detoxificação do nosso organismo. Eu brinco que a dieta detox, que ficou muito na moda, né, que foi muito em evidência uns anos atrás, não é que não exista uma dieta detox. O que existe é comer melhor, dar um descanso para o nosso fígado trabalhar bem, não entupir ele de produtos que vão fazer ele ter que trabalhar e fazer muita detoxificação o tempo inteiro, para ele ter que livrar o nosso corpo do excesso de gordura saturada, de açúcar, descansar o nosso fígado aí para ele trabalhar melhor. Camila Caiado, obrigado pelas explicações. Terça-feira que vem você volta. Eu volto terça-feira com todo prazer, se Deus quiser. E com um tema novo que sempre é muito interessante. Obrigado, viu? Eu que agradeço, até terça que vem. Tá certo, até terça. Gente, vamos continuar. Ontem nós falamos de uma sessão solene em homenagem às mulheres de luta, que foi uma iniciativa da deputada Bia de Lima, do PT. A solenidade marcou o primeiro evento promovido pela parlamentar, já como procuradora especial da mulher aqui da Assembleia, cargo do qual ela tomou posse no último dia 19 de março. Você vai conferir os detalhes agora na reportagem da Patrícia Lee e do André Lacerda. O que define uma mulher de luta? A gente sabe, ser mulher requer muita garra, ousadia e determinação. Dona Esther, ao longo de seus 84 anos de pura entrega, especialmente a política, define bem esse conceito. Ela foi eleita a primeira mulher prefeita do município de Nova Veneza, que fica a 44 quilômetros de Goiânia. Sua gestão foi marcada por diversas ações sociais. Só gratidão, porque toda vida acho que eu nasci para cuidar das pessoas, para estar dando uma contribuição, né? A gente é muito pouco, mas a gente 100 pessoas, 200 pessoas que você ajuda, já está tirando da rua, né? Como Dona Esther, hoje, diversas mulheres que atuam em diferentes áreas e que se destacam por sua luta foram homenageadas em sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa. São mais de 25 anos na rede pública, na rede privada, tentando fazer a diferença enquanto professora de história, não só como professora de disciplina, mas tentar historicizar, tentar conscientizar os alunos. Eu me sinto honrada por ser homenageada por esta casa,
uma honra muito grande poder estar aqui com mulheres de fibra, de alto gabarito. A homenagem de entrega de certificado do mérito legislativo às mulheres de luta foi de iniciativa da deputada Bia de Lima, do PT, e marca o primeiro evento promovido pela parlamentar, já como procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa, cargo do qual tomou posse no último dia 19 de março. Quantas mulheres fortes, valorosas, competentes nós temos em todas as áreas. Então, nosso trabalho é nesse caminho de homenagear, enaltecer e empoderar as mulheres goianas. O coração hoje é só gratidão, porque é uma vida de trabalho no campo. Homenagear mulheres de luta, mulheres que estão ali na labuta diária por um processo digno, crítico da educação, é maravilhoso. Parabéns a todas essas valorosas mulheres. E a Escola do Legislativo realizou um curso sobre a elaboração de projetos para a captação de recursos e também de emendas parlamentares. 48 vagas foram destinadas aos servidores da Assembleia Legislativa. E os detalhes você confere agora com a Daniela Mello. Entre os dias 1 e 2, 3 e 5 de abril, a Escola do Legislativo realizará cursos sobre elaboração de projetos para a captação de recursos e emendas parlamentares na Assembleia Legislativa. As 48 vagas foram destinadas aos servidores da Alego, mas as remanescentes foram disponibilizadas ao público externo. Eu pretendo sair daqui entendendo como é que uma entidade como a Pai de Mozarlândia tem toda a documentação para captar recursos e ainda tem uma dificuldade muito grande. Então a gente pretende aqui entender como é que a gente vai passar por essas barreiras e conseguir levar o recurso até a entidade. A professora Adriana Pereira, pós-doutorada em desenvolvimento regional, enfatiza que o principal objetivo é reconhecer e compreender os conceitos de mercado versus política pública. É um intercâmbio. O legislativo traz todo o aparato para o curso e também tem a questão dos recursos, que precisa de projetos bons, né, bem estruturados. Então o curso ele vem justamente direcionar e facilitar o trabalho de todo mundo e acelerar o processo de levar melhorias para a sociedade. Olha, gente, a maçonaria, ela é uma instituição que, entre as suas atividades, estão projetos solidários que ajudam as pessoas mais necessitadas. Em reconhecimento, inclusive, a todos esses atos, o deputado George Moraes realizou uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa para homenagear os maçons aqui de Goiânia e também da região metropolitana. Os detalhes com Murilo Santos. Muitos maçons de Trindade, região metropolitana de Goiânia, homenageados na sessão especial promovida pelo deputado Dr. George Moraes. A maçonaria costuma fazer vários trabalhos filantrópicos, mas não faz publicidade. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver, né? Então a gente tem, por exemplo, todo ano a gente tem projeto, umas datas específicas, né? Que a gente faz, alguns trabalhos, Dia da Criança, Natal. Túlio Arantes é venerável da loja Acácia Abadiense, cujo templo ainda está sendo construído em Abadia de Goiás. Ele comentou o reconhecimento da Assembleia Legislativa com a entrega da medalha e certificado do mérito Pedro Ludovico. A maçonaria, que é uma instituição filosófica que busca, através do aperfeiçoamento do homem, tornar a sociedade um lugar melhor. Também temos projetos de filantropia e hoje estamos tendo aqui o reconhecimento de todo esse trabalho que é feito por nossa instituição. Então, em nome da minha loja, eu fico muito feliz pelo reconhecimento. A dupla Maurício e Eduardo também foi homenageada. Com raízes em Trindade, eles são de família de musicistas. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. A nossa família é uma família de músicos, né? Que vem das bandas de baile, Embalo 7, Os Bárbaros, então... E assim, veio vindo, né? Vem de família, né? Sangue. Tá no sangue, né, gente? Tá no sangue. Médico, o deputado Dr. Jorge Moraes comentou as homenagens aos trindadenses. Quando você faz uma homenagem que é justa, né, seu coração se alegra. E hoje nós estamos alegres, né, porque é uma justa homenagem, né, então de coração nós estamos aqui homenageando esses grandes homens, essas grandes mulheres que fazem a diferença das lojas maçônicas, né, e também, né, lideranças, homens e mulheres que se destacaram no município de Trindade.
Gente, olha o que eu tenho aqui, uma coleção chamada Coleção Artífices. É uma reedição de obras publicadas pela instituição de 1949 até 1968. Mas eu quero saber mais detalhes dessas publicações aqui com o Oliver Mariano Rosa, que é doutor em literatura da editora do IFG. Tudo bem, Oliver? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. Primeiro, parabéns por esse trabalho. Eu agradeço, foi uma alegria reeditar essas obras dos autores goianos. São 10 obras reeditadas? São 10 obras. São obras que foram produzidas, a primeira edição, na Escola Técnica de Goiânia, à época, né, que foi transferida para Goiânia com a mudança da capital e começou as atividades em 1942. E um dos cursos que eram oferecidos na instituição era de artes gráficas. Então, nessa produção de tipografia e encadernação, alguns autores buscavam a instituição para imprimir seus livros. E alguns deles, alguns dos maiores autores de Goiás. Nós vamos falar desses autores, mas eu quero saber de onde surgiu essa ideia de compor essa coleção. Como é que surgiu? Então, a editora do Instituto Federal de Goiás foi criada em 2013. Certo. Mas ela teve atividades editoriais antes da instituição. Houve uma editora na instituição nos anos 90 e início dos anos 2000. E a gente começou essa investigação sobre essa atividade editorial da instituição que era anterior à criação da editora atual. Começamos com um livro de 1949, que é de José Lopes Rodrigues, que foi professor da instituição à época. E fomos encontrando outras obras. Eu faço parte de um grupo de uma rede de pesquisa aqui em Goiás, chama Rede de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia. Nós estávamos investigando sobre a poesia goiana, da segunda metade do século XX, e nessa pesquisa fomos identificando algumas obras que tinham sido produzidas na gráfica da Escola Técnica. E quem são os autores que estão aqui? Então, começando com o Zé Lopes Rodrigues em 1949, depois temos a obra de Lendas de Minha Terra, de Mário Resério Leite, de 1951, que foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina da UFG. Em 1955 temos dois grandes nomes, que é Gilberto Mendonça Telles, né, que é considerado o príncipe da poesia goiana, né, que está ainda em atividade. Em 1955 também temos Primeira Chuva, que é de Bernardo Ellis, né, um dos maiores escritores goianos. Depois chegamos à década de 60, que temos vários livros, 4 deles do grupo de escritores novos, que acabou de completar 60 anos, que é Ieda Schmaltz, com Caminhos de Mim, Coelho Vasco, com o Poema da Ascensão, Ciro Palmerston Muniz com um Tempo Maior e Edir Malagone Guerra, que também está aí em atividade, com Tardes do Nada. Por fim, temos a Vida, de Nita Fleury Curado, que foi uma escritora precursora aí entre as autoras femininas, as mulheres, né? E também Madrugada, de Silvia Nascimento. E qual que é a relevância dessa coleção que a gente está mostrando aqui para a memória da literatura goiana? Acho que é importante, primeiro, perceber que há uma produção literária em Goiás com bastante relevância, mesmo nas primeiras décadas da capital. Há trabalhos aí que demonstram que, às vezes a gente pensa assim, qual é o interesse dos leitores em Goiás pela literatura produzida aqui no estado. Sim. E no início da capital, a jovem capital já tinha uma atividade literária bastante intensa, né, com a publicação, com espaços de discussão, de recepção dos livros. Então, demonstrar que a nossa capital, que acaba de completar 90 anos, desde as suas primeiras décadas, tem uma atividade cultural bastante intensa, com nomes que se projetaram para o Brasil todo. Porque você está colocando aqui, logo 15 anos depois, já tem livro aqui, foram produzidos nessa época, né? Sim, e aí naquele momento eram estudantes, aprendizes, né? Por isso que a coleção se chama Coleção Artífices, porque o primeiro nome do Instituto Federal de Goiás, quando era lá na cidade de Goiás, era Escola de Aprendizes Artífices. Aí a gente fez essa referência aos aprendizes que foram responsáveis por isso. Agora, vocês estão, por exemplo, de que forma vocês estão fazendo para que essas obras cheguem, por exemplo, a outras bibliotecas, a outras pessoas, a outros estados? Então, no ano passado, a editora do IFG completou 10 anos. E uma das atividades que nós fizemos para celebrar essa data foi uma campanha que se chama 10 × 10, que é uma campanha de distribuição de livros para bibliotecas públicas. Nessa campanha nós envolvemos pessoas que estiveram conosco, né, estiveram na editora ao longo desses anos, autores, organizadores, revisores, vários profissionais que trabalham nesse processo editorial. E fizemos a distribuição para várias localidades do Brasil, chegamos até o momento a 24 estados, né, e chegamos a 75 bibliotecas públicas, né? Algumas bibliotecas em escolas municipais, porque infelizmente durante a pandemia várias bibliotecas públicas foram fechadas, né?
Mas a expectativa é de que cheguemos a 100 bibliotecas. Neste momento, as entregas e as postagens podem acompanhar na página da editora no Instituto, no Instagram, né, @editoria-IFG, lá estão todas as postagens que a gente fez até o momento. Mas agora a gente interrompeu um pouquinho os envios e as postagens em razão da greve dos servidores técnicos administrativos. E como é que as pessoas podem fazer também para ajudar em todo esse processo? Então, os nossos livros, né, os livros que são produzidos pelo Instituto Federal de Goiás, são todos destinados à doação. Nós não comercializamos os livros. Então, mas todas as nossas obras estão disponíveis em e-book, né, em PDF, no endereço da editora, editora.ifg.edu.br. Então, todos esses livros estão disponíveis para download gratuitamente. E eu acho que o mais importante é que as pessoas frequentem as bibliotecas, para que nós não percamos esses equipamentos culturais que são tão importantes, né, que permanecem. Aqui em Goiânia, todas as bibliotecas já receberam a coleção. Então, lá eu faço um momento para a Biblioteca Pio Vargas, na Praça Cívica, a Biblioteca do Sesc Centro. Vão lá buscar esses livros, vão ler, vão aproveitar esses espaços para que eles não fechem e cumpram o seu papel. E você falou de Goiânia, mas e no estado, como é que está? Então, nós já distribuímos em vários municípios, né, porque como o IFG tem 14 campos no interior, então a gente conseguiu alcançar mais facilmente, porque a entrega a gente faz com os nossos professores, estudantes e servidores. Mas temos também um contato com a diretoria do Sistema Estadual de Biblioteca e a perspectiva é de que a gente doe 100 coleções para que sejam distribuídas nas outras bibliotecas que ainda não receberam. Então, o plano é que praticamente todos os municípios de Goiás têm uma coleção em uma de suas bibliotecas. Oliver, vocês pretendem continuar esse projeto nessa linha? Também de recuperar, de reeditar trabalhos feitos aqui em Goiás? Sim, porque há alguns livros que nós não conseguimos incluir nessa coleção, porque à época como são livros já, né, com uma data bastante anterior, então a maioria dos autores já faleceu, então a gente precisa fazer contato com os familiares. E aí há uma dificuldade para a gente conseguir a cessão dos direitos, então alguns livros não entraram na coleção, mas a gente gostaria de reeditá-los. Quer dizer que esses livros aqui que a gente está mostrando, se antes dessa publicação, se eu quisesse procurar, dificilmente acharia. A maioria deles não foi reeditada recentemente. Então, um resgate mesmo da história, né? Sim. Acho que o único aí que talvez pudesse ser mais fácil de encontrar seria o do Gilberto Mendonça Teles, que é o Alvorada, que continua em atividade, já está com 90 e poucos anos, mas... Ou talvez a Ieda Chimaltz também, né? Mas a questão é que assim, ela é acho que a segunda mulher que mais se projetou na poesia goiana, mas o livro dela, que foi o primeiro, né, de estreia, você não conseguiria localizar. Talvez localizasse algum exemplar usado, mas bem difícil mesmo. Mais recente, sim. E quando vocês entraram em contato com esses artigos, com esses escritores que ainda estão vivos aí, conversando, falando desse projeto de reeditar, como é que foi a reação deles? A Edir, que ela publicou apenas um livro, né? A Edir foi delegada, né? Foi membro, né, do grupo de escritores novos e ela ficou assim meio resistente, que ela já está com 70 e poucos anos e ela falou assim, nunca imaginei que eu fosse, né, no fim da minha vida, reeditar meu livro da juventude, né? Mas depois ela ficou muito feliz, depois que conseguimos convencê-la, né, a nos autorizar. O Coelho Vaz, que foi diretor do Instituto Histórico e Geográfico, ele falou também assim, não tinha plano algum de reeditar meu livro de estreia, né? Porque foram livros de jovens, né? Jovens escritores que estavam ali em movimento. Que idades eles tinham, mais ou menos? Eles tinham 20 e poucos anos. Não sei se já ouviram falar do Grupo de Escritores Novos, GEM, né, que foi criado em 1963, que foi um movimento ali de jovens artistas que movimentou bastante a cena cultural de Goiás, né? Durou ali entre 4 e 5 anos e teve uma grande projeção, né? Fez o lançamento do livro da Cora, né? Foi o GEM que organizou o lançamento do Poemas dos Becos, né? Que aconteceu aqui em Goiânia em 1965, no Bazar Oió, que também foi um centro cultural de muita importância. E a terceira pessoa que está viva é o próprio Gilberto, né, que foi um dos que mais publicou livros na escola, publicaram livros na escola técnica, que ele publicou além desse, que foi o Alvorada, né, que é o primeiro livro dele, Pássaro de Pedra, e um livrozinho que é único de teoria, crítica literária, que foi o discurso de posse dele na Academia Goiana de Letras. Tudo poesia? Não, são 8 livros de poesia e 2 livros de prosa, que é um Lendas de Minha Terra, que tem ali alguns personagens que a gente conhece, né, como o João Romão, né, que é o que a gente conhece lá pelas publicações do Popular. E há várias lendas, né, do livro do Mário Risério Leite. E há um outro livro que é da Vida, da Anita Fleury Curado,
que também é um livro muito bacana e, sim, vale a pena ser conhecido. Pois é, agora é super importante, né, quando a gente vê, porque hoje a gente percebe, né, Oliver, que as pessoas estão perdendo o hábito da leitura, né? Sim. Impressionante. Eu acho e lê que, muito mal às vezes, né? Eu acho que assim, há uma das preocupações que as escolas, as instituições de ensino, e acho que também os órgãos públicos de diferentes ordens e os agentes políticos também deveriam observar, é justamente a preocupação com a formação de leitores, né? Que assim, não é simplesmente para a literatura. A literatura, digamos, é o texto que mais desafia o leitor, né? Porque há uma complexidade na elaboração, há um impacto estético aí, mas é de fato para ler o mundo mesmo, né? Sim. Mas de onde deveria partir, por exemplo, essas iniciativas para incentivar a pessoa leitora na escola, em casa? Como é que seria isso? Eu acredito que seja uma articulação de diferentes personagens, diferentes agentes, assim. Porque a escola, sim, é o espaço em que as crianças e os adolescentes vão ter acesso aos livros e vão ter ali alguém formado, né, professores, que vão orientar esses alunos nesse percurso. Mas se não houver a colaboração da família, né, para que a família incentive, né, que é aquela coisa assim, a mãe fala assim, é gostoso comer jiló, por que a senhora não come? Então, assim, é importante que o pai e a mãe leiam com os filhos, né? Que tenham esse hábito. Eu não consigo comprar livros, que às vezes, de fato, comprar livros é um custo elevado, mas vá às bibliotecas, tomem os livros de empréstimo, tem livros para crianças de diferentes cidades, e sentem com seus filhos, né? Chamem esse momento, assim, em vez de ficar na televisão, de ficar no celular, tragam esse momento, assim, vamos sentar e vamos ler, né? Que seja quaisquer livros, vamos ler a Bíblia, vamos ler qualquer livro, né? Qualquer momento ali que envolva esse contato com a leitura. Mas é um desafio, né? Porque se a gente imaginar como é que por exemplo, os nossos jovens hoje, que eles não conseguem ler texto de mais de 30 segundos, 1 minuto, às vezes nem um áudio, né? Um vídeo bem interessante, as pessoas às vezes não conseguem, né? Hoje também há alguns recursos, assim, porque apesar de as redes sociais, de alguma forma, prejudicarem esse desempenho do leitor, existem ali os influencers que têm um canal no YouTube que falam sobre livros. Os livros do Crepúsculo, do Harry Potter, esses best-sellers, ou há também os Instagramers, que são stampoets, né, que são os poetas do Instagram, que publicam poemas curtinhos e que têm seus livros. Então, assim, às vezes, para levar os adolescentes e as crianças a encontrar o livro, é preciso conhecer esses personagens que estão ali nas redes sociais incentivando a leitura. Então, assim, em vez de ficar só lá no TikTok ou nos Reels do Instagram, vai lá no perfil que mostra livros, que indicam livros, vai lá no canal do YouTube que sugere alguns livros que tem, assim, que não são livros de autores como os que estão publicados na coleção, mas o que importa é ler. Às vezes a gente começa lendo um livro, um best-seller, e acaba lendo um Bernardo Ellis, uma Cora Coralina, que são autores aí que estão no cânone, mas que podem ser conhecidos, e tem ali algumas produções que são bastante acessíveis para crianças e adolescentes. Tá certo. Olha, eu quero muito agradecer a participação do Oliver Mariano Rosa, doutor em literatura da editora do IFG. Parabéns por esse trabalho. Eu agradeço a oportunidade e digo novamente, todos os nossos livros estão disponíveis para um download na editora.ifg.edu.br, e aí essa coleção foi produzida graças a um trabalho em rede, né, da Rede Federal de Educação Profissional. Então, assim, há participação de editora do Amapá, do Acre, de São Paulo, de Sergipe. Então, assim, há uma rede em que as instituições trabalham em conjunto para que produtos como esse possam alcançar a nossa sociedade. Parabéns. Gente, vamos continuando aqui. Agora, da literatura, a gente vai falar de um outro problema sério, viu, gente? Que é a questão da dengue. Olha, só este ano já foram notificados mais de 7 mil casos de dengue em Aparecida de Goiânia. Por isso, a Prefeitura intensificou o combate ao mosquito Aedes aegypti e, diariamente, 100 agentes de endemias estão combatendo focos em cerca de 3 mil residências. Em período chuvoso, muita gente tem medo de receber a visita indesejada do mosquito Aedes aegypti. A Marisa diz que já pegou dengue 2 vezes. E para evitar a terceira, os cuidados em casa são redobrados. A gente procura fazer a parte da gente, né? Às vezes não é 100%, mas o que está ao alcance da gente a gente procura fazer. Em Aparecida de Goiânia, os casos estão aumentando. E a Vigilância Ambiental do município tem intensificado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Diariamente, cerca de 100 agentes de endemias visitando as casas
A gente tem feito cerca de 3.000 visitas diariamente aqui em Aparecida de Goiânia. E também tem outras ações mais pesadas que a gente faz a cada 15 dias aqui na nossa cidade. Alguns locais precisam de cuidados redobrados. Neste, por exemplo, tem várias plantas. Por isso, a Daiane e a Francilene fazem o monitoramento detalhadamente. A casa é da Joana. Ela conta que faz questão de cuidar do quintal todos os dias. Fico muito preocupada, né? Porque eu tenho um filho que é especial, né? E aí, assim, eu fico com muito medo, mas, assim, sempre eu cuido do meu quintal, não deixo água. Quando eu vou na rua, que eu vejo um copinho com água, eu derramo, para não dar o foco, né? E eu vejo que ela tem muita planta. Tem muita planta, cuido todo dia, eu olho para ver se tem alguma coisa, né? Eu não deixo parada. Sempre eu troco de lugar, vejo onde que pode pôr, se tem alguma coisa dentro errado. Sempre eu cuido. Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde, é fundamental que os moradores ajudem as equipes, principalmente na diminuição do lixo e entulhos acumulados em casa. É tirando 10 minutos por semana, no mínimo, para fazer aquela autovisita no seu imóvel, não deixando nada que acumule água. Reservatório de animais, caixa d'água, tambores, principalmente nesse período chuvoso, que a gente verifique que acumula muita água parada na nossa cidade ainda. Vamos continuando aqui, vamos falar de preços das hortaliças, gente. O aumento da temperatura, chuvas intensas impactaram a oferta das frutas e das hortaliças aqui em Goiás. Nas feiras, nos supermercados, por exemplo, os preços subiram e estão assustando o consumidor. Confira mais detalhes agora na reportagem da Jaque Moura, com imagens do Rodrigo Oliveira. Fazer a tradicional feira de domingo está cada vez mais difícil para o consumidor. Está mais caro do que no mercado, na feirinha do mercado. Eu acho que aqui se procura, lá se ainda tem uma promoção e aqui nenhuma. Várias verduras tiveram elevação de preços nos últimos dias. Beterraba, cenoura, batatinha e cebola estão na lista. Para mim a feira está como ponto turístico, a gente vem, olha tudo, sai sem levar nada. Tudo caro, velho. As coisas tudo caro, caríssimo. Aumento perceptível também no mercado. E aí é hora de colocar o jeitinho brasileiro em ação. Tem que pesquisar, né? Tem que ir em outros estabelecimentos e tal, mas eu tô achando muito. Acho que R$6, R$7 estaria um preço razoável. A explicação para essa oscilação de preços é o aumento da temperatura em janeiro, que acelerou o processo de amadurecimento de algumas frutas. O tomate, por exemplo, teve grande disponibilidade no início do ano, mas agora já está no fim da safra e, por isso, a oferta é reduzida. Neste supermercado, a fruta está custando quase R$15 o quilo. A Iliena até gosta de uma saladinha, mas prefere esperar as promoções. Eu costumo esperar terça e quarta, que os supermercados têm um desconto, né? Fazem a promoção toda terça e quarta de frutas, verduras e realmente a gente vê diferença. Então, assim, um dos segredos é esperar o meio da semana, né? Além do tomate, a produção de alguns alimentos teve efeito direto na disponibilidade. A análise foi feita pelo Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro. O Centro de Abastecimento de Goiânia também sentiu o impacto. Esse período chuvoso ele tem refletido diretamente no setor produtivo e tem também como consequência a alta dos preços. Então, hoje está difícil apontar qual é o produto que está mais em conta. Eu diria que, no geral, quase que 100% dos produtos estão com valores acima do normal. As hortaliças, para o segmento das frutas, a situação é um pouquinho diferente, embora temos aí a questão temos o fator sazonal, mas em especial o caso da banana maçã, que estava com um valor bastante elevado e está começando a declinar esses preços, embora ainda com valor elevado, mas em queda. Tomara que caia ainda mais, não é isso? Gente, nós estamos terminando o nosso programa Agora Goiás, mas eu quero registrar aqui visitas ilustres aqui no nosso estúdio, né? O Didi está aqui. O Didi chegou aqui acompanhado do Divino Freitas e também do meu querido amigo Pepeu. Olha só que turma boa a gente está recebendo aqui. Um abraço para todos vocês. Voltem mais vezes. Podem trazer pão de queijo da próxima vez, tá certo?
Um abraço para vocês e para você de casa. Amanhã a gente volta no mesmo horário com Agora Goiás e com muitas informações para você. Eu deixo aqui para encerrar as imagens de Goiânia vistas ao vivo lá do Morro do Mendanha. Tá vendo como é que a nossa capital é bonita? Tá um pouquinho nublado. O clima tá mais ameno e é assim que eu gosto. Mas amanhã a gente volta. Aí está a Avenida 136, mais conhecida como Jamel Cecílio, aqui no Jardim Goiás. E essa daí é a famosa Avenida 85, uma das trânsito dessa forma aí, sempre com muito carro, não é isso? Avenida 85 em Goiânia. Tchau, gente, amanhã a gente volta. Grande abraço.